boa tarde a todos. Hoje estamos fazendo uma gravação que será objeto de transmissão na quarta-feira de cinzas, portanto daqui a uma semana, e no período da tarde, excepcionalmente. Quero toda sorte renovar os meus cumprimentos a todos que aqui se encontram presentes, aqueles que nos assistirem pela rede eletrônica, e mais uma vez agradecer o reitor da Unregistral, Dr. Francisco Raimundo, pelo patrocínio que concede a estas nossas reuniões de comentários e glosas dos registros sobre registros, textos que são publicados previamente no site da Conectando, como é que chama aquilo mesmo oficialmente, doutora Graziela, esse site? Onde é publicado? É onde da Unregistral, mas tem ead.uniregistral.com.br, plataforma de treinamento. Plataforma de treinamento do site da Unregistral. É preciso também que se inscrevam mais. Hoje não vamos fazer sorteio dos livros, mas na semana anterior, em que houve sorteio, e ainda hoje na primeira aula gravada, tivemos pouca gente que estivesse inscrita já e compartilhasse. A inscrição é gratuita e seria um modo de nós termos também uma possibilidade de espraiar as nossas atividades aqui doutrinárias do direito registrário. Vamos tratar da 7ª parte do princípio da publicidade. E aqui tratando especificamente de uma questão, o tema da forma no registro, ou por outro, por que se diz que o registro é uma atividade de direito formal? É disso que nós vamos cuidar hoje. E por quê? Qual é a meta desta aula? É tentar mostrar que a circunstância de o registro ser de direito formal deve situá-lo num plano médio, mas de uma mediania por superioridade, entre dois, digamos assim, pontos extremos e inconvenientes. O de um formalismo ou formularismo exacerbado, abstrato, e em contrapartida de algo que deixe de lado a forma e que trate de decidir no registro qual se fora uma jurisdição, qual se o registrador fosse um juiz, decidindo por equidade, não cumprindo as determinações de forma, etc., que já não é juiz, já não é registrador, passa a ser um juiz. E a contrapartida é um excesso de forma. Vamos ver como é que nós podemos justificar este médio entre dois extremos, uma exageração e uma deficiência da forma. Um conceito adequado aos registros públicos é o de que se trate de um sistema jurídico formalista de publicidade de situações jurídicas. É isto. Nesse conceito, descia-se a indicação dos registros públicos serem um sistema formalista do direito, com que se podem alistar os registros num gênero de formalismo jurídico que abrange outros institutos, assim os da decadência, da prescrição, da preclusão, da perempção, da coisa julgada, para não dizer mesmo o de todos os ordenamentos jurídicos de caráter processual. Quando nós vamos apanhar o tema da prescrição, se nós temos algo que está prescrito, apanhamos o tema da preclusão, se algo está precludido num processo, isso não se discute mais. A função da forma é exatamente esta: estabilizar situações, paralisar discussões, impedir discussões pela só observância da forma. Essa característica formalista do direito registrário repercute no modo de textualização de suas enunciações, de suas inscrições, às quais se reporta a publicidade imobiliária, é dizer, a indispensabilidade da sinalização, ou seja, da inscrição, como forma registral, ou seja, como algo que determina a matéria inscritível, que é o título. O título é a matéria e a inscrição é a forma. E isso exige que os sinais, e hoje ainda de maneira predominantemente, sinais literais, signos literais. Por que eu digo predominantemente? Porque já temos em alguma parte do mundo a possibilidade de fazer registros de maneira, por outros sinais, imagéticos, não mais pela letra. Também se integram
se integrem esses sinais num sistema formalista. Mas exatamente o que se quer significar com a ideia de um sistema ou técnica de direito formal? O que quer dizer isso? Como esse sistema ou essa técnica formalista repercute no objeto da publicidade registrária? E, por último, como a publicidade registral, da forma como ela se há efetivamente de cumprir, deve relacionar-se com as letras impressas, com as palavras inscritas, com o sinal literário do registro. Essas são as questões que nós vamos aqui examinar brevemente. O formalismo jurídico guarda a harmonia com uma finalidade assecuratória. Pretende-se, com o uso da forma, obter o mais possível claridade, determinação, estabilidade e garantia em fatos e situações jurídicas. Para isso, buscam-se meios exteriores, quer dizer, meios externos ao território das intenções que plasmam a subjetividade nas relações jurídicas. Notem, esse é o ponto. Um sistema material teria que revolver as intenções de quem participa de acordos, de convenções, de negócios jurídicos, de fatos, etc. O sistema formal evita, o mais possível, ter de considerar essas intenções, uma vez que se vai canalizar tudo isso para o âmbito da pura forma. A forma está realizada e, portanto, não temos mais que discutir intenções. Deixemos isso para uma via eventual impugnativa. Isso é possível, mas lá para frente. Por enquanto, adotando-se o critério da forma, nós eliminaremos, neste ponto, as discussões que possam haver sobre intenções, sobre elementos subjetivos nas negociações. Assim, o formalismo jurídico é um sistema ou uma técnica de determinação, clarificação, estabilização e garantia de direitos, cuja chave, ou seja, o ponto central, está na observância de algumas formas exteriores. Eu vou dar-lhes um exemplo aqui que é muito cômodo. O de um ato notarial, de uma escritura notarial. Nós eliminamos a necessidade de provar tudo o que ocorreu com uma só testemunha, uma testemunha qualificada, o notário, e tornamos isso público. Do contrário, nós teríamos que, se não houvesse a figura do notário com a fé pública, se ele não fosse uma testemunha qualificada, nós teríamos de, eliminar desta forma, levar tudo para uma discussão judicial, ouvir testemunhas, deixar que o juiz avaliasse qual foi a intenção de um, qual foi a intenção de outro. Então, o que se faz? Inverte-se esse processo por meio da forma. Não se tem de discutir. Só se vai discutir se alguém impugnar e com o ônus da prova de que aquele testemunho qualificado não está correto. Veja a importância da forma, para eliminar exatamente essa discussão. Não há, por natureza das coisas, uma definição do que deve ser e em que gradação mais ou menos juridicamente formalizado. Ou seja, não é pela ordem natural que nós sabemos isso. Dessa maneira, tem-se a necessidade de distinguir e considerar o déficit, o excesso e o médio superior do formalismo jurídico. Tem-se ainda de pensar em que consiste e que valor tem o formularismo. Porque há também, e esse é um ponto, um pouco também nos registros há isto, embora a prática demonstre que os registradores, se nós apanharmos o exemplo da capital de São Paulo, é isso. Nós temos 18 registros e é muito raro, aqueles que estão acostumados a mexer com todos os registros sabem disso. É muito raro que haja fórmulas nas enunciações. Cada um tem o seu próprio modo de escrever. Isso está muito bem. Mas isso não impede que possa haver. Me lembro que eu usei esse material muitas vezes em aula. O doutor Ademar Fioranelli preparou uma série de modelos e matrículas com as inscrições de todos os atos e averbações todas possíveis, né, doutor Ademar? E isto seguramente inspirou a várias gerações. Mas cada um vai dando o seu próprio, a sua própria expressão, sua própria personalidade, seu próprio estilo, adaptação, etc. Nas notas, ao longo da história, nós vamos verificar isso. Muitos livros de fórmulas, formulários, até na Baixa Idade Média havia fórmulas dos atos notariais. Para evitar, com a só observância daquele formulário, que se esquecesse de alguma coisa, que se acrescentasse algo indevidamente. Então, não é também para desmerecer isso que se chamava de burrinho registrário ou burrinho notarial. Também na magistratura se falava burrinho do judiciário. Eu me lembro quando entrei na magistratura, me deram de presente um burrinho.
Quando não sabia como despachar, pegava aquele burrinho, procurava lá, tem uma formulazinha que não dava erro, copia aquilo. Depois, com o tempo, quando você vai ganhando experiência, a gente vai ficando talvez mais burro, mas em todo caso, melhorando ou piorando as fórmulas. A deficiência da forma jurídica ou informalismo implica uma falta de determinação, algumas vezes levando à indiferenciação, a um induzimento à desordem, ao caos. De fato, é muito cômodo. E no registro isso é muito comum. Não, isso está sendo formalidade de demasia, isso é burocrático, vamos resolver o caso concreto. E se a gente olha só o caso concreto, muitas vezes a gente fica tendente a superar aquilo. Nós tivemos algumas reuniões no Conselho Superior da Magistratura em que isso foi debatido, porque, de fato, a situação concreta parecia induzir a um resultado diverso daquele que estava estabelecido. Mas o que estava acontecendo no julgamento? Nós notamos isso e, por isso, mantivemos a orientação do registrador. Nós estávamos nos comportando mais ou menos como se comporta um juiz jurisdicional e tentando decidir casuisticamente e, em vez de cumprir rigorosamente a legislação. E aí, um de nós lá, me lembro isso, disse, olha, mas o registrador pode fazer isso? O registrador deve comportar-se como um juiz se comportaria à vista de uma prova fora dos autos, por um testemunho, alguma coisa assim, resolver de maneira diversa? Nós vamos dar esse poder aí, transformá-lo num juiz? Isso não convém. De fato, não convém. Acho que cada um deve ter a sua própria função. E a função do registrador é exatamente esta formalista, porque ele nos garante, por assim dizer, estatisticamente. Falando em latim fica mais bonito, utim pluribus, ou seja, na maior parte das vezes, o registrador atuando daquele modo fará justiça. No caso em que isto falhar, a via jurisdicional que pode socorrer e resolver o assunto. Exatamente. Demarcada. A deficiência da forma jurídica, o informalismo, portanto, implica essa falta de determinação e diferenciação. E eu trouxe aqui uma passagem desse autor. Esse autor é muito interessante, Álvares Caperotipi. É um autor espanhol que, a páginas tantas de um dos livros dele, ele tem deve ter outras coisas escritas. Eu conheço 2 livros, um de direitos reais, que é muito interessante, e um de registro, que é menor, mas também bem feito. Ele diz o seguinte, que a história parece mostrar-nos que as fases de crescimento e de florescimento dos povos correspondem sistemas jurídicos formais, ao passo que as fases de decadência são exatamente os sistemas informes, em que aparentemente nós vamos resolvendo os assuntos, nós diríamos aqui no Brasil, com o jeitinho do brasileiro, contorna aqui, contorna ali, nós sabemos os resultados, acho que nós todos conhecemos os resultados desse informalismo. Portanto, também deixemos-nos de ter a inocência de imaginar que a palavra desburocratização resolve tudo. Toda vez que alguém faz uma exigência de forma, de acordo com a forma, de acordo com o que está prescrito, vem essa tópica, mas está sendo burocrático. E é preciso ver se é realmente isto. Que a burocracia é uma forma sem utilidade. É uma forma pela forma só. E não é bem disso que se trata aqui. Sob a etiqueta de desburocratização, aliás, estou tratando disto aqui, termo que se deve demarcar pela nota de anódino, inútil, irrelevante, é a forma inútil. Vem de embrulho projetos de desformalização ou deformalização, informalidades, que, sobre não raro destruir as garantias que se almejam de um sistema formalizado, propiciam o surgimento das castas. Assim as designou Álvares Caperotipi, dos que pensam deter verdades autênticas, marginadas das estabelecidas pelo ordenamento jurídico. Existe mesmo isto. Alguém que se sente efetivamente acima das formas propostas. Geralmente é um visionário que vê coisas, não podemos resolver esses assuntos favorecendo isso, favorecendo aquilo, e aí vem essas ideias que quebram todo o ordenamento. Hoje em dia está na moda a criação de arquétipos por categorias, não é? Então, a categoria, eu já me encontro muito bem nela, estaria até favorecida. A categoria do velho, então vamos quebrar a fila do protocolo para favorecer o velho, etc. E gerando, na verdade, uma desordem, uma desorganização. E para um organismo formalizado, como é o registro, essas quebras das rotinas formais quase sempre levam a prejuízos. Mais dia, menos dia,
vão ocorrer problemas graves. E aquele exemplo que eu sempre me pareceu muito escolar, desculpe, escolar demasiado, mas enfim, trivialíssimo, mas ninguém entra num avião sabendo que falta um parafuso, sei lá, provavelmente não ocorrerá nada. Não nos conforta a ideia de que provavelmente não ocorrerá nada. E o registro deve ser assim, não pode ser, provavelmente, se eu passar na frente esse porque está se sentindo mal, ou porque é velho, ou porque é isso, não vai ocorrer nada. Provavelmente não nos serve, porque o sistema deve ser formal. Este gênero de pragmatismo situacional, uma espécie de ativismo, no fundo, ativismo registrado, com a indicação, embora de resolver casos concretos, tem aptidão para desorganizar todo um sistema formal. Aí se acham as soluções que, para atender a um dado caso, menosprezam a normativa integral. O que conta, no fim e ao cabo, seria uma cogitável norma, autêntica, supostamente descoberta no próprio caso e limitada ao próprio caso. Vai de si próprio que esse informalismo casuístico é, por definição, um modelo sempre avesso da tradição das soluções. Claro, só está no caso. Nós sabemos disso, né? Mais ou menos é aquela história, aqui funciona assim, assim, assim. Bom, mas o sujeito é filho de Beltrano, então aqui dá-se um jeito. Esse é o jeitinho brasileiro. E nós vamos criando outras situações para contornar as formas. E o resultado é a desorganização do sistema. Nós temos que... É uma coisa a considerar muito de perto. É verdade que no judiciário, e eu não posso negar isso, a res justa está no caso. E, portanto, muitas vezes nós somos obrigados a valer de uma equidade corretiva, a integridade de integração para satisfazer o justo do caso. Mas o judiciário se comporta num ambiente contraditório, um ambiente que está concedido o direito de defesa. E é uma justiça reparadora. No caso do registro, atender a essa situação de, em cada caso, tentar resolver e quebrar a forma, efetivamente desordena a função do registrador. O registrador não é alguém chamado para atuar com a equidade do caso concreto, com a equidade corretiva. Ele é chamado com outra finalidade, ele tem outra função. Se é maior, se é melhor, se é menos elevado do que a função de A, de B ou de C, isso não vem ao caso. Cada um de nós tem uma função própria na vida social e deve cumpri-la o melhor que possa, dentro da demarcação profissional que cabe. Com a informalidade das soluções casuais, portanto, contorna-se o ordenamento normativo, que é sempre um parâmetro geral e abstrato de justiça, seja quando este ordenamento resulta da própria realidade das coisas, portanto, o que vem do direito natural, seja quando determinativamente produz alguma ordem. Porque o que acontece? Ou é algo ditado pela natureza das coisas, nós temos aí o direito natural, ou era indiferente que fosse de um jeito ou de outro, mas uma vez que o legislador escolhe que seja de um determinado modo, tem de ser esse, já não é mais livre. Era livre até que se determine. Uma vez que seja determinado, já não é mais livre. Informalidades notariais e registrais recentes dão-nos aqui exemplos gráficos. Eu vou me valer aqui, já contei isso em público mais de uma vez, e é verdade, eu nunca ouvi essa música, mas achei muito interessante que me disseram. Tem um versinho que diz assim, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. O problema não está aqui, não está havendo isso. Nós estamos perdendo a ideia do cada um no seu quadrado, todo mundo invadindo o quadrado alheio. Lembremos-nos de dois casos. O de admissão, sempre a frase é a mesma. Isso é muito prático. De que os registradores imobiliários reconheçam firmas nos requerimentos de averbações. Já foi determinado aqui em São Paulo. É prático? Não há nenhuma dúvida de que é prático. Porque, imagine o seguinte, a pessoa vai ao balcão do cartório de registro e chega lá, olha, o senhor precisa reconhecer a firma aqui. Ah, mas eu vou ter que ir no cartório de notas, fica longe daqui. É muito mais prático fazer aqui. Não há dúvida que é mais prático. Mas o problema não é saber se é mais prático. O problema está em saber se o registrador de imóveis é dotado de uma fé notarial, ou seja,
de afirmar com fé pública que aquilo que se passa à sua frente corresponde a uma verdade pública. E isso o registrador não tem. É prático, é econômico, pode ser tudo o que for, só que ele não é notário. Como eu também não sou. Então seria prático que eu também pudesse atestar, ou qualquer um de nós. Pronto, acabamos com isso. Nem tudo que aparenta ser prático, por um dado ângulo, resulta ser prático efetivamente. O dia em que essas averbações começarem a ser objeto de impugnações por falsidade, eu quero ver como fica a fé pública do registrador. Não vai nem poder dizer que tem fé pública no reconhecimento de firma, porque isso cai no jurisdicional. Segundo, permissão, também por ser muito prático, de que os notários, registradores civis e pessoas naturais expressam cartas de sentença, que são títulos judiciais. Títulos judiciais são expedidos pelos ofícios judiciais. E a coisa vai num âmbito tal, agora na outra sexta-feira, né, eu estive lá em Guarulhos falando uma palestra sobre o registro civil e a sua desconstrução. E exatamente sobre essa anarquia de funções, eu chamei a atenção para algo que ocorreu ali mesmo na comarca, e que, a meu ver, está inadequado isto, digo com todo respeito. Uma escrivã do judicial foi chamada a dar uma certidão de que determinada pessoa não se encontrava no fórum. E ela deu essa certidão. Ela não tem, primeiro, fé pública notarial. A fé pública dela está centrada nos atos processuais e nos livros do cartório judicial. Ela não pode fazer uma espécie de ata notarial negativa da ausência de uma pessoa. Além do mais, um notário que estivesse no prédio, como o prédio é imenso, jamais teria dado uma certidão daquela, dizendo que o doutor Ademar Peronelli não está no prédio. Como ele sabe que ele não está no prédio? Ele pode dar certidão daquilo que ele está vendo em determinado momento. Se ele está nesta sala, ele pode dizer que o doutor Bernardo Francês não está nesta sala. Mas dizer que não está no prédio, ele não tem condição de avaliar isso. Ou seja, não só expediu uma certidão sem ter competência para isso, mas expediu uma certidão que sequer aquele que teria competência teria extraído. E por que isso se fez? Confusão de funções. As pessoas vão fazendo as coisas como se tivessem as mesmas competências. Ora, logo vamos ver o inconveniente dessas soluções casuais, porque quando eu comecei a ficar preocupado com essas confusões funcionais, eu fui falar com um grande colega e que era então corregedor-geral da Justiça de São Paulo para reclamar disto. E a resposta foi também no sentido muito direto e muito realista. Olha, nós precisamos fomentar os atos registrados. Para o registro civil é importante que se recebam mais atos. Ótimo, não há dúvida. Eu só não sei, estou plenamente de acordo com a ideia de que se fomentem os atos, mas desde que esses atos sejam de acordo com a legalidade. Não me parecia ser o caso. Mas olha o inconveniente que vem em seguida. Porque essa via de dupla mão. Além da gratuidade que já se reconheceu para as cartas de sentença, portanto desapareceu, é um fomento com mais ônus e mais dispêndio e menos retribuição, nós temos agora as chamadas tabelionizações judiciárias, que sobretudo vem ocorrendo com os centros judiciários de solução de conflitos de cidadania. Esses centros foram criação do Conselho Nacional de Justiça, por meio de uma resolução de 2010, e o que tem ocorrido é que as pessoas entram com simulações de demandas e, no meio das demandas simuladas, fazem acordo. Aí esses acordos são objetos de homologação judicial, e lá é tudo gratuito, sai mais barato do que num tabelionato. Veja que nós estamos fazendo exatamente a via oposta do que foi, no caso concreto lusitano, em Portugal, a efetiva criação dos registros. Ou seja, o que havia naquele tempo? A inurdecessio era um processo simulado, e no bojo do processo simulado, o devedor concordava em reconhecer que o imóvel estava sendo transmitido ao credor.
E aí o juiz homologava. Com o tempo ele percebeu que aquilo era um processo simulado, manda para o escrivão fazer isso sozinho, e do escrivão passa depois para fora do judicial. Agora fazendo o caminho oposto. Estamos voltando à prática dos processos simulados porque é mais barato. E o juiz tabelioniza tudo. O juiz age como um tabelião, porque é de graça. Mas há uma confusão de funções. Nós temos visto, agora no direito público eu não tenho tido ocasião de receber coisas do gênero, mas quando eu estava na esfera do direito privado, era frequente que as partes fizessem um acordo e levassem ao judiciário para ser homologado o acordo. E os juízes homologam frequentemente. E por que homologam isso frequentemente? Primeiro, porque é mais simples. Segundo, porque não se põe a pensar. Não, homologa e pronto, é um acordo. Esse ato é tipicamente notarial. Não tem sentido de o juiz fazer isso. Mas faz. Algumas vezes chegou ao tribunal e eu mantive a negativa de primeiro grau de homologar acordo. Os acordos que se permitem no Código de Processo Civil são aqueles acordos posteriores à ação, posteriores à demanda, não acordos iniciais. E às vezes se faz por variados motivos. Mas é inconveniente. Isso é que é cada um não estar no próprio quadrado. Não haveria mesmo, aqui é a pergunta que se faz, não é só retórica, mas isso aqui é grave do ponto de vista de fato. Não haveria mesmo a praticidade, por exemplo, em que os notários passassem a expedir certidão de matrícula, que conservem seus arquivos? Aí o notário pega o telefone e liga lá para o 15º, doutor Júlio, e diz, olha, aquela matrícula, houve alguma alteração? Não, eu tenho aqui, eu vou expedir a certidão da matrícula. É também prático, está lá também, não é? Ou então que os registradores possam extrair certificação das certidões aos traslados notariais? Está lá mesmo, está lá arquivado no seu cartório, alguém diz, olha, estou precisando de uma certidão de escritura. Pois não, eu tenho aqui, eu tiro uma cópia e cobra por isso, é também prático. Se o problema for só resolver o que é mais prático, o que é mais econômico, o que é mais direto, está resolvido. Não pode ser assim, evidentemente não pode ser assim. Nós temos que observar a forma e cuidar das próprias atribuições. Mas vamos lá, por quê? Sendo a paz, assim se lê no De Civitate Dei de Santo Agostinho, a tranquilidade na ordem, ou seja, tranquilitas ordinis, e a ordem sendo a disposição que assina as coisas desiguais e é as iguais o lugar que lhes corresponde, isso também está no mesmo livro. A tendência de uniformismo nas funções desiguais é signo de desordem. E logo não se pode esperar que disso se produza a paz social. Essa é a realidade. Nós estamos igualando funções. Uma tendência de uniformismo e de igualitarismo, que aliás em toda a parte da sociedade se vai vendo por meios ideológicos, que vai levar realmente à desordem. Oposto, mas excessivo da deficiência da forma são o formalismo puro, aqui não tem esse ponto, aí não sei se está, e em certo sentido, um dado formularismo, que alguma vez peca por excesso e deficiência em capítulos diversos. Então nós temos a forma, mas temos em contrapartida formalismo puro e o formularismo. Ao lado de um formalismo moderado, que é o que se deseja estabelecer, ou temperado, que se volta a um ideal de precisão e de certeza nos direitos, prevenindo pela só observação da forma a instalação de conflitos. Essa é a razão da forma. Eu observo a forma e não há mais conflito. E nesse sentido eu cito aqui este grande jurista contemporâneo que foi Paul Roubier, grande autor francês. Ao lado desse formalismo moderado ou temperado existe também um formalismo puro, excessivo, que consiste em uma substancialização artificial da própria forma. Agora a forma adquire papel de substância. Em vez de ser algo que determina a matéria, moderadamente, temperadamente, se considera de maneira excessiva. No formalismo moderado, a forma é apreendida como elemento determinativo da realidade das coisas. Forma é o que determina a natureza de um ente. É algo que reside no objeto e só se apreende pela razão mediante sua representação abstrativa, pois de si não é subsistente. A forma como tal não subsiste separada da matéria. Essa é a tese platônica da subsistência das formas puras.
Já no formalismo puro, diversamente, a forma depõe-se de sua função individualizante, desvinculando-se da realidade a que se integra. Ela, de si, torna-se substância e se alheia do existencial. É por isso que já se disse ser o formalismo puro um adversário da forma. Tens que cumprir essa forma, ainda que ela não seja necessária. Isso é despiciente. Me lembro de um caso recente aqui do nosso Conselho Superior da Magistratura, em que havia na escritura, era uma escritura que falava de uma doação, não me lembro bem, parece que era uma doação, e também se instituía um usufruto a favor de duas pessoas. Isso demorou para ser registrado, e quando se levou ao registro, os dois favorecidos pelo usufruto, você lembra desse caso, né? Os dois tinham morrido. Era seu? Não era seu, não. Os dois tinham morrido. E a discussão era saber se precisava registrar esse usufruto e, em seguida, cancelar pela morte. E a observação foi que isso aqui seria formalismo puro. Formalismo puro, porque... primeiro que eu acho que já nem havia a possibilidade de constituir um direito real em favor de pessoa pré-morta. Mas deixando isso de lado, qual a vantagem? Se a gente manda registrar e cancelar em seguida, sem que tenha necessidade para fins de trato consecutivo, virou forma pura. E aí, afinal, o Conselho entendeu que não precisava efetivamente registrar isso. O formalismo puro, de fato, é uma recorrência platônica, ou seja, vem calcado nas ideias de Platão. É um formalismo que deprecia a forma, ao separá-la de sua relação substancial. Separa da matéria. Para ter às vistas uma ilustração histórica, considere-se esta situação em que a forma se converte numa espécie de talismã. Trata-se da conhecida passagem que Gaio, grande jurista romano, refere o quadro das leges actiones, nas quais ações a eficácia das formas dependia da soleníssima precisão das palavras. Se alguém demandasse contra o corte de videiras, vites, e mencionasse, em vez do termo vites, o vocábulo árboris, perdia irremediavelmente a ação. Olha que coisa. Tinha que pronunciar exatamente a palavra. Formalismo puro. Vale dizer que a forma aí é um poder talismânico. O nome passa a deter uma força sacramental. É manifesto o excesso dessa posição. Há um formularismo temperado e outro excessivo. Aquele formularismo temperado ou moderado é o que se abstrai depois de uma prova das boas experiências, da boa praxis. O Dr. Adhemar tem lá uma série de escritos que, ao longo do tempo, ele provou que funcionam bem no cartório, não geram problema. São redações que não são impugnadas. Ao longo da vida ele foi aprendendo, provavelmente, eu nem preciso perguntar a ele se isso é fato, porque eu tenho certeza que é assim, que algumas formas expressivas geravam alguma confusão, geravam alguma dúvida. E ele foi, então, corrigindo. Não, se nós tirarmos isso, colocarmos isso, não haverá dúvida. Assim em todo escrito. Sempre fazemos isso, né? Nós que estamos acostumados com as escritas, vemos frequentemente pessoas dizendo, mas aqui está dito isso. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer tal coisa assim. Vamos encontrando fórmulas para bem expressar. Então, esse é o formularismo temperado. Eu encontro fórmulas a partir de uma experiência que deu resultado. São fórmulas que resultam de uma depuração paciente ou aperfeiçoamento das práticas. Assim gestou-se, esse é histórico, não é? A chamada fórmula de perfeição, a fórmula complete et absolvi, que tornava o documento, esse é um documento medieval já, completum et absolutum, consistindo, segundo o livro extraordinário de José Bono, no germe da cláusula de autorização do notários públicos medieval. Temos também as formulações reunidas em meados do século XI no Cartularium Longobardicum. Aqui eu queria dar uma explicação. Os ancestrais dos atuais notários, pelo menos até o século XIII, final do século XII, princípio do século XIII, quando a Universidade de Bolonha começou a produzir grandes frutos, não eram propriamente estudiosos do direito. Em rigor, nem podiam ser. Nem dominavam muito o latim. Eles dominavam o importante para bem documentar. Por que não podiam ser grandes estudiosos do direito? Porque não havia textos. Os textos estavam reunidos em alguns poucos
colégios monacais, e o direito estava tão variado, num período de invasões germânicas por povos diversos, no grande território do Império Romano, que não era dado mais do que o estudo fundamental para que os negócios se realizassem. E estava muito bom. Já era muito importante que numa sociedade frequentemente composta de analfabetos, nunca houve essa ligação de que para que tivesse cultura fosse necessário saber ler e escrever. Havia gente que tinha uma boa dose de cultura sem ser alfabetizado. Aqueles homens que sabiam escrever e eram necessários para documentar, soubessem apenas o mínimo do quanto necessário. Não eram grandes estudiosos. O estudo do direito começa a progredir a partir da Universidade de Bolonha. Bom, até lá, entretanto, a prática negocial, e que nos levou, portanto, ao que viria a ser depois o notário público, exigia que as fórmulas fossem bem feitas, que se escrevesse muito bem. Então, para evitar exatamente a rudeza, a falta de cultura jurídica desse pessoal que estava se formando, se estabeleceram livros de fórmulas. Bom, faça isso que aqui não haverá erro. Alguns produziam, olha, isso deu bom resultado, então siga esse modelo. De certo modo, nós fazemos isso até hoje. Se bem possa não ser uma fórmula literal, frequentemente nós discutimos, quando surge uma lei, como se devemos fazer um tal registro. Fazemos desse modo ou de outro. Cobramos assim ou assado. Ainda fazemos isso. Mesmo no judiciário, surge um tema novo, a minha Câmara, o próprio tribunal, surgiu um tema novo. Como é que nós debate a tese? Qual o melhor caminho, este ou aquele? Até que se sedimente e se adote uma solução que pareça razoável. Então se vão formando livros de fórmulas. São fórmulas temperadas, ou seja, fórmulas provadas pela tradição. No mesmo sentido, a fórmula post-traditum, pela qual se afirma o ato da traditio carte do outorgante ao destinatário. São fórmulas. Se nós formos estudar, uma recomendação que faço para aqueles que gostam efetivamente de estudar e dedicar-se, as várias modalidades de tradição e como ela foi evoluindo, como ela se foi espiritualizando ao longo da Idade Média, a tradição como entrega efetivamente, nós vamos ver que foi isso. Vai se testando cada vez mais para que a forma não seja excessiva, mas que ao mesmo tempo seja mantida no essencial. Coisa de todo diverso é o formularismo simplista, que não passa de uma vulgarização burocrática de fórmulas e cuja observância se impõe ainda quando desnecessárias. Eu temo um pouco essa ideia de, por exemplo, no caso do registro, transformar tudo em formulário, em apresentar algo pronto, só preenche os claros, e como se a vida jurídica fosse toda simples, como se não houvesse nada que pudesse sair de um certo espartilho prévio. E isso me parece uma vulgarização efetivamente burocrática. Se tomarmos o exemplo dos registros públicos, exibem eles uma forma literária, que é a forma literária registral, sem cuja atuação se estaria diante de fronteiras vagas, incircunscritas. Nós precisamos ter uma forma. A literalização registral em um sistema de técnica de extração e não de transcrição amanuense, ou seja, os dados são extraídos do título e não são meramente transcritos, é uma escolha, uma eleição de conteúdo, uma eleição daquilo que deve internar-se no registro e com isso exteriorizar-se com uma consequente legitimação registral ou, quando o caso, fé pública registrada. Isso é importante. O que faz o registrador é eleger de um título o conteúdo que deve ingressar no registro e dali exteriorizar-se novamente para, sobre o que se exterioriza, formar-se a legitimação e a fé pública. Mas isso não deve importar. Primeiro, na adoção de fórmulas sacramentais, que seria uma espécie de geometrização das inscrições. Tenho que escrever vites e não árvores. Tem que escrever rigorosamente assim. Não são fórmulas sacrais. Nem numa obsessiva busca da exaustão literária. Ou seja, exaurir tudo o que seja possível escrever. Diversamente, cada inscrição pode referir-se mediante conexões explícitas ou implícitas a outras textualizações constantes dos registros. Esse é um assunto que nós vamos ver adiante, porque é um assunto muito complexo. Mas nós podemos fazer essas conexões.
E é muito simples nós temos aqui um exemplo, pelo menos, para dar uma ideia do que eu menciono. Se o registro é dotado na sua inteireza de uma presunção de veracidade e integralidade, por que é que uma matrícula pode produzir efeitos dessa natureza fora do registro, ou seja, para todo mundo que negocia o registro, e não pode internamente servir para preencher implicitamente lacunas que se encontram em outras inscrições? Vamos tomar um exemplo simples. Um determinado imóvel, aliás, já foi objeto de decisões antigas aqui, hoje já está mais ou menos estabilizado, embora sempre que se haja de produzir eficácia em cima desse tema, haja algumas dúvidas, algumas controvérsias. Imaginemos que um imóvel tenha indicação das suas medidas perimetrais, de frente, dos dois lados, mas não tenha do fundo. Uma omissão qualquer. Se registrou, se faz, e não se tem a menção do fundo. Que, entretanto, nós tenhamos a matrícula do imóvel confinante ao fundo, com todas as suas dimensões, e numa das suas indicações diz claramente que esse imóvel confina ao fundo só com aquele que falta, só com ele. Se esgota ali, tem 15 metros, que é exatamente a medida faltante naquele. Isso produz, essa descrição produz efeitos, ou tem a qualificação da legitimidade e da legitimação registrária para tudo, menos para alterar aquela matrícula, aquela medida de fundo. É evidente que esse dado deve também estar implicitado na outra matrícula. São coisas que ainda nós vamos ter de evoluir para corrigir as deficiências, entendendo que há dados implícitos nessas indicações. Como também é perfeitamente possível dados explícitos por remissão. Ou seja, era uma coisa... Acabou, acho que em São Paulo não se fez isso, Ademar, mas eu já me lembro que houve uma grande discussão se não valeria a pena, para nós não termos que ficar atualizando confrontações ou proprietários de confrontações, indicar simplesmente o número da matrícula a que se referiu o imóvel confinante. Confinando à direita com o imóvel objeto da matrícula tal. Poxa, essa é uma lacuna com comatação explícita. Está referida lá, contribuinte ou o número do contribuinte, resolveu o problema. Bom, portanto, cada inscrição pode referir-se, mediante conexões explícitas ou implícitas, a outras textualizações constantes dos registros. Mas isto, volto a dizer, é um assunto que nós vamos deixar para tratar mais adiante, quando nós todos aqui amadurecermos em conjunto com essas discussões. Por agora, eu queria salientar, já quase terminando esta nossa aula, duas coisas. Primeira, não há necessidade de sacralização de fórmulas para bem observar as exigências do direito formal. Isso já ficou dito. Todavia, isso não impede a consideração detida de algumas ritualizações que a experiência recomende. Às vezes, efetivamente, vale a pena mencionar especificamente algo. Sabe que nós temos uma fórmula, trazer exemplo do judiciário. Temos uma fórmula curiosa, que quase sempre se encontra, eu mantenho até nos meus acórdãos ainda. A tal fórmula vistos, etc. Que na verdade é uma tópica. Mas se alguém disser, não, mas foram vistos autos, sim, está dito lá, vistos, etc. Uma fórmula que convém pôr. Ou então outra fórmula que costumeiramente se encontra. Esse é o relatório adotado também da sentença. Esse é o relatório em acréscimo da sentença. Com que eu trago para dentro uma conexão, aí, de certo modo, implícita quanto ao conteúdo, para dentro da minha própria manifestação, algo que se encontra fora, mediante remissão. E com isso, formalmente, se salva uma possível irregularidade, que alguém aponte, não leu os autos anteriormente, não fez menção a eles. Então, são fórmulas. Segundo, a de que a desnecessidade, em rigor a impossibilidade de esgotamento literário em cada inscrição, não contende, não conflita com a exigência de que seja esta inscrição positiva e negativamente integral. Vale dizer que nela se contém a parcela cabível da realidade
verdade ou fidelidade do que se registra e que nela não se omita nenhuma circunstância que conviesse mencionar. Integridade registral. Esse é o ponto, e nós vamos ver isso adiante ao tratarmos da legitimação, de grande relevo no tema da exaustão, da impossível exaustão literária. Nós sabemos de saída que é impossível exaurir ou esgotar literariamente uma descrição da realidade. Nunca será bastante aquilo que nós vamos escrever. E devemos conter-nos em limites adequados. Mas disso derivam dois atributos importantes. O primeiro é que o registro se supõe integral. O que quer dizer que um registro é integral? Nele se contém toda a parcela da realidade que era cabível mencionar. E segundo, que isso é a veracidade, que nada se omitiu, nenhuma circunstância se omitiu que conviesse mencionar. Então, em princípio, todo registro frui dessas duas características. Ele se presume verdadeiro, ou seja, tudo que lá está escrito é verdadeiro, é fiel à realidade, e não só verdadeiro e fiel à realidade, ele também não omitiu nada que deveria constar dele. Essa é a presunção inicial. Claro que pode ser impugnado. Pode ser que o registrador tenha deixado de mencionar um dado importante, mas isso, então é ônus de quem impugna. É ônus do impugnante provar que havia uma circunstância que não foi mencionada. Então, em princípio, essa observância da não exaustão literária não prejudica o caráter de integralidade do registro. Esse caráter de integralidade, repito, supõe que o registro é fiel, ou seja, corresponde à verdade das coisas, e segundo, que é inteiro, ou seja, possui integridade. Isso quer dizer que não omitiu uma circunstância que deveria constar dele. Por isso que são aspectos negativos e positivos. Ou seja, positivamente, ele disse a verdade. E negativamente, não omitiu nada que deveria constar e não constou. Porque, claro, eu posso falar a verdade deixando de lado alguma coisa. Ninguém poderá dizer que eu sou falso positivamente. Mas eu posso ser falso negativamente, ao deixar de mencionar algo que deveria estar lá. Ora, o registro, volto a dizer, goza desse benefício, dessa presunção inicial, de que tudo que ali se encontra registrado é íntegro, ou seja, não faltou nada, e veraz. E se não for assim, é objeto de impugnação na via jurisdicional. Assim bem se relacionam a publicidade registrária e o sistema jurídico formalista. Nós vamos voltar a este ponto lá para frente, se Deus permitir, mas por agora, nos próximos itens de que vamos cuidar, nas próximas aulas, nós vamos examinar o tema do fato jurídico e da situação jurídica, que são, respectivamente, os objetos da inscrição e da publicidade registral, elementos chaves, elementos claves da ordenação do sistema formalizado, que é o registro imobiliário. Eu desejo que todos tenham, agora um pouco surrealistamente falar isso numa quarta-feira, antes da quarta-feira de cinzas, mas para transmitir na quarta-feira de cinzas, eu desejo que tenham passado um carnaval o mais possível livre de perigos, e voltamos na quarta-feira lá à frente, depois da de cinzas, no nosso horário habitual das 10 horas e 30 minutos. Torno a agradecer a todos os presentes pela paciência até de hoje terem assistido 2 aulas aqui. Agradeço muito a administração, a parte técnica, renovo meus agradecimentos à alta direção da Uniregistral e saúdo particularmente aqueles que nos assistiram pela via eletrônica, entre os quais eu próprio, que vou tentar ver como é que eu me saio. Vamos ver se eu tenho coragem de ver e se tenho paciência de assistir até o final. Muito obrigado e até outra semana.